baú de histórias aqui para vocês. E antes de eu falar sobre o assunto de hoje, já peço para você que não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber quando os vídeos são postados. E por último, e não menos importante, dá aquele like esperto, assim o YouTube entende que o canal é interessante. O canal é de música, entretenimento e vida virtual através da plataforma Second Life. E hoje eu tô vestida de forma futurista, porque a biografia de hoje aqui no Baú de Histórias, vocês já sabem quem é que tá aqui no título, né? Fala um pouco de futurismo. Então vamos conhecer a história do Jean-Michel Jarre. Então vamos saber um pouco da história dele, porque ele é conhecido como o Mago dos Teclados. Então simbora comigo aqui no Baú de Histórias! Jean-Michel André Jarre nasceu em Lyon, na França, no dia 24 de agosto de 1948. É um instrumentista, compositor e produtor musical francês. É conhecido no Brasil como o Mago dos Teclados e é um dos maiores músicos eletrônicos da vanguarda. Estima-se que tenha vendido até hoje mais de 80 milhões de discos em todo o mundo. De uma família voltada para a música, o seu avô, André Jarre, nascido em 1894 e falecido em 1965, foi um músico de oboé, engenheiro musical e, após a Segunda Guerra Mundial, um dos inventores da mesa de som e do picape musical na França, reconstruída do pós-guerra. Olha só, gente, picape, DJ... Já sacou? Pois é. Seu pai, Maurice Jarre, nascido em 1924 e falecido em 2009, foi um dos principais compositores do cinema contemporâneo e ganhador de 3 Oscars de melhor trilha sonora. Maurice era compositor favorito do cineasta inglês David Lean, tendo participado da composição de seus principais filmes, como nada menos Lawrence, da Arábia, Dr. Zhivago, quem é que conhece o Dr. Zhivago? E também A Filha de Ryan. Jean-Michel é um pioneiro da New Age, música eletrônica e música ambiente. É conhecido como organizador de espetáculos ao ar livre de sua música, que combina luzes, displays de laser e fogos de artifício. A coisa mais linda de se ver, gente. No final dos anos 60, Jarre começou a experimentar visuais analógicos com sistemas de retroprojeção numa larga escala, com mistura de imagens e fluidos. Uma mente muito criativa e à frente do seu tempo. Ele sempre imaginou música e imagem como uma boa combinação. Seu primeiro grande sucesso foi o álbum Oxygene, lançado em 1976, gravado em um estúdio improvisado em sua casa, e o álbum vendeu cerca de 12 milhões de cópias em todo o mundo. Oxygene foi seguido de Equinox, lançado em 1978, e em 1979 Jarre se apresentou para um público recorde de mais de 1 milhão de pessoas na Praça da Concórdia, em Paris, na França. Um recorde que ele mesmo quebrou 3 vezes. Mais álbuns seguiram-se e seu show de 1979 serviu como modelo para suas atuações futuras em todo o mundo. Até o ano de 2004, Jarre tinha vendido aproximadamente 80 milhões de álbuns e ele foi o primeiro músico ocidental a ser autorizado a realizar um show na República Popular da China e detém o recorde mundial para o maior público no evento ao ar livre, alcançado no seu concerto em Moscou em 6 de setembro de 1997, que contou com a presença de 3 milhões de pessoas. Agora, sua biografia é o seguinte: considerado por muitos o pioneiro na música eletrônica pop, bem como um quebra-recordes de espetáculos ao ar livre, nos quais inclui efeitos laser, de pirotecnia, conjugando imagens projetadas com arquitetura existente no local do espetáculo, juntando a isso os efeitos surround de seus temas.
O seu primeiro single oficial foi La Cage Eros Matini, de 1970. As músicas são bastante experimentais. Muitos afirmam que Jarre gravou às escondidas nos estúdios da GRM durante a noite e utilizou tudo que esteve em suas mãos para criar efeitos, como por exemplo uma máquina de escrever. Jarre vendeu estimadamente, como falamos, 80 milhões de álbuns desde o início da sua carreira, lá em 1971, batendo 4 recordes no Guinness World Record Book, ou seja, o Guinness Book, né? Em 1986, ele trabalhou num concerto junto com a NASA. O astronauta Ronald McNair iria tocar o solo de saxofone da música Rendezvous 6 enquanto estivesse em órbita no ônibus espacial Challenger, enquanto seus batimentos cardíacos seriam usados como amostras de som na mesma música. Esta seria a primeira música gravada do espaço a ser incluída no álbum Rendezvous, mas após o desastre com a espaçonave Challenger no dia 28 de janeiro de 1986, a música foi gravada com outro saxofonista, recebeu o nome de Last Rendezvous Ron Spice, e tanto a música como o álbum foram dedicados aos astronautas mortos no acidente com a Challenger, que incluía o Ronald McNair, né, gente? Jean-Michel Jarre é embaixador da boa vontade da Unesco, dedicado à causa da cultura, informação e liberdade. Em 1976, é lançado pela Disque Dreyfus o seu primeiro LP totalmente instrumental e sintetizado, Oxygène, que teve um sucesso estrondoso na França e só um ano mais tarde é lançado no resto do mundo pela Polydor, obtendo igual importância em outros países como, por exemplo, o Reino Unido, Portugal, Espanha, Estados Unidos, aqui no Brasil e outros locais. Devido à grande importância de Oxygène, Jean-Michel Jarre recebe ainda em 1976 vários prêmios como o Grand Prix du Disque da Charlie Cross Academy. Em 1977, a revista americana People coloca Jean-Michel Jarre como uma das personalidades do ano, feito notável para o artista francês que tinha acabado de lançar seu primeiro álbum. Desse LP, para além da sua interessante capa, né, que era o planeta Terra se desfazendo com um crânio por dentro, destacavam-se os famosos singles Oxygène 2 e Oxygène 4, sendo o primeiro adaptado em vários anúncios comerciais e o segundo álbum de variadíssimas covers do seu primeiro videoclipe, em que numa das versões mostra inúmeros pinguins andando no gelo. Agora, música para supermercados, olha só que interessante. Em 1983, um grupo de pintores e escultores franceses iriam realizar uma exposição sobre supermercados. Assim tiveram a ideia de chamar um músico de grande prestígio para compor a base musical da exposição. Então contactaram Jean-Michel Jarre. Jarre se interessou pela ideia e compôs 30 minutos de música para a exposição. Foram 3 meses de trabalho. Durante esse período, ele comparou seu futuro álbum com uma pintura ou escultura. Assim, decidiu que seria produzida apenas uma cópia e depois posta à venda. Depois da dita exposição ocorrida no Hotel Drut em 6 de julho de 1983, o álbum foi a leilão, sendo vendido por 69 mil francos, tornando-se o álbum mais caro vendido na França. O dinheiro arrecadado foi doado aos artistas responsáveis pela exposição, e no mesmo dia o álbum foi tocado integralmente pela única vez na Rádio Luxemburgo, e o próprio Jarre autorizou que os ouvintes gravassem em fitas as músicas do álbum. Embora o álbum seja único, algumas partes de seu conteúdo foram reaproveitadas em futuros trabalhos de Jarre, como Rendezvous e Zuluk. Jean-Michel Jarre permaneceu por mais de 25 anos na gravadora francesa Disques Dreyfus. Foi lá onde iniciou sua carreira com o apoio de Francis Dreyfus, dono da gravadora. Quando esteve nela, lançou os álbuns mais bem-sucedidos de sua carreira, como Oxygène,
Equinox de 1978, dentre outros. Na gravadora, Jarre também atuou como produtor e ajudou a vários artistas e grupos musicais a conquistar espaço na mídia francesa, como foi o caso de Gérard Lenormand, Triangle, Christophe, com quem trabalhou também como produtor e letrista de seu single Les Mots Bleus, além de produzir 2 álbuns de Patrick Juvet. O show de Jean-Michel Jarre, gravado em Lyon, na França, denominado Concerto da Paz, foi ao ar em dezembro de 1987 e foi transmitido por aqui no Brasil pela emissora Rede Globo através do especial de Natal. E o ponto forte foi o momento em que ele tocou a harpa laser e a música Rendezvous, que homenageava a tripulação da Challenge. Mas com o passar do tempo, a Dreyfus não concordou com as experimentações de Jarre que ele queria fazer com os álbuns Sessions 2000, que é de 2002, e Geometry of Love, de 2003, o que levou a abandonar a gravadora. Mas com o rompimento do contrato, não foi permitido que Jarre recuperasse sua discografia oficial anterior ao ano 2000. Assim, a Disques Dreyfus pôde fazer o que bem entender com o catálogo antigo do maestro. Atualmente, depois de uma passagem pela Warner Music, Jarre está agora na EMI, onde foi lançado um álbum em comemoração aos 30 anos do álbum Oxygene de 1976. Agora vamos falar do 2009 a 2010, que foi a Indoors World Arena Tour. Após ter realizado durante o ano de 2008 uma turnê por vários países para celebrar o aniversário de seu primeiro sucesso, Oxygene, Jean-Michel Jarre fez uma nova turnê que resgatou seus maiores sucessos em versões totalmente reformuladas. A grande surpresa foi que, assim como a turnê Oxygene, Jarre utilizou instrumentos analógicos e não fez o uso de playback em computadores como era de costume em seus shows no passado. Foi a primeira turnê em que não existe um álbum como carro-chefe, mas anunciou que novos materiais estariam sendo testados para utilizá-los em futuros projetos. Agora vamos sobre as atualidades, vamos a 2024, nosso ano aqui que está acabando, né, gente? Então vamos lá, em 8 de setembro ele contribuiu para a digna conclusão dos Jogos de Paris de 2024, diante de 60 mil pessoas no Stade de France. Jarre deu um pontapé inicial para o Paris est une fête, que Paris é uma festa. Não era uma rave com 23 DJs da cena eletrônica francesa. Uma queima de fogos deu início ao espetáculo. Durante todo o mês de novembro, ou seja, mês passado, Jean-Michel Jarre compartilhou em suas redes sociais algumas histórias envolvendo seu clássico álbum Zulu, que foi lançado em novembro de 1984. Então, para celebrar os 40 anos, do álbum, uma versão remasterizada será lançada em vinil e CD no dia 10 de janeiro de 2025 pela Sony Music. A versão digital já está disponível em todas as plataformas de streaming desde o dia 8 de novembro. Então bora lá conferir, né, galera? Bom, gente, essa é a história do mago dos teclados, Jean-Michel Jarre, que muita coisa a gente escuta e não sabe, mas pode estar com a trilha sonora deste grande instrumentista, deste mago, como a gente fala, né? E a gente percebeu que a música vem lá desde o avô dele, né? Antes da Segunda Guerra, né? E ele foi herdando isso do avô, do pai também. Então, é realmente um artista multifacetado. E as imagens, os shows de Jean-Michel Jarre são verdadeiros espetáculos visuais. Então, podem conferir aí no YouTube, os espetáculos de Jean-Michel Jarre, como é que é maravilhoso, grandioso, magnífico o show de Jean-Michel Jarre, com sua música eletrônica misturada com lasers, efeitos especiais, pirotecnia e tudo ali, e fazendo o show dele. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do baú de histórias de hoje. Eu fico por aqui. Beijos e miau!
às quarta-feiras, das 21 às 22 horas, terá a nossa DJ Agatha Schilford, com a programação de rock clássico e em geral dos anos 70, 80 e nacional e internacional. Vamos que vamos, hein? Curtir e arrebentar. Deus o abençoe.